Shalom, shalom a todos vocês, como os nossos irmãos estão, tudo bem? Espero que esteja tudo na paz, na graça de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Sou grato ao Eterno, né? Agradeço ao Eterno pela sua misericórdia, né? Pela sua bondade, e mesmo não sendo merecedor, Ele tem sido maravilhoso, gracioso para comigo, né? E com certeza para contigo também. Porque somos parte da mesma família do Eterno, né? A mesma misericórdia que Ele estende para mim, Ele estende para todos, né? Todos nós somos sempre alvos da sua graça. Vou só compartilhar aqui, porque eu quero compartilhar uma pequena reflexão. Digo pequena porque isso não é um estudo, né? É só uma pequena reflexão. Mas eu acredito que são reflexões que pode trazer edificação para cada um dos nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Se você quiser compartilhar, também você pode compartilhar, porque pode ser de aproveito, né, edificação no coração dos nossos irmãos. Bom, queridos, vamos lá. Eu reconheço que tudo que, quando falamos de literaturas, tocamos no assunto de literaturas que está dentro de um teor judaico, ou melhor, semítico, né? Às vezes soa um pouco estranho, porque muitos não são familiarizados com esses textos, essas literaturas, né? Então, quando falamos de obras antigas, né, por exemplo, Talmud, Midrash, esses ainda é um pouquinho, né, conhecido pelo menos a nomenclatura, embora muitas pessoas não tenham acesso a essas literaturas dentro dos seus originais, né, nunca estudaram, não estudou numa yeshiva para ser instruído de como lidar, de como ler e assim por diante, né, de como interpretar. Então se torna um pouco difícil, né, para alguns. Mas a gente vamos explicando. E por não conhecer, é isso que eu quero passar. Por não conhecerem, eles não sabem o peso e a importância, né, desses comentários e dessas literaturas. Eles não conseguem compreender o peso, né? A partir do momento que passam a conhecer o peso, os olhos, a sua alma se regozija. Por exemplo, nós temos um texto das Escrituras em que Paulo ele cita o nome, né? O nome lá em Timóteo de Janes e Jambres, né? Se eu não me engano a expressão correta. E esses personagens que ele cita o nome são daqueles feiticeiros que fizeram a cobra, que fizeram o cajado, né, virar uma cobra, uma serpente. E quando você lê o livro de Êxodo, né, o livro de Shemot, que é em hebraico, que nós chamamos de Êxodo, Moshe, né, o redator daquele texto, ele não menciona o nome dessas duas personagens. Então, da onde que Paulo, ou Shaul, né, o seu nome em hebraico é Shaul, da onde que Shaul extraiu esses nomes? Da onde que ele tirou esses nomes?
sendo que na Bíblia, vou pegar a palavra Bíblia, Torá ainda continua sendo um pouco, às vezes, as pessoas, o que é Torá, né? Mas vamos colocar assim, o que é a Bíblia? Da onde que Paulo tirou esses nomes, sendo que a Bíblia não cita o nome desses dois feiticeiros egípcios, né? Com certeza eram sacerdotes. Da onde que Paulo tirou essa fonte? Então, ele tirou da fonte do Targum. Agora presta atenção. Ele tirou do Targum de Onkelos, tá? De Onkelos, isso mesmo. Ele tirou de uma fonte chamada Targum de Onkelos, que foi uma tradução, que foi uma cópia da Torá da língua hebraica para o aramaico, para a língua aramaica, e é uma fonte extremamente importante e antiga, sendo que o próprio apóstolo Paulo tirou o nome desses dois do Targum de Onkelos. Nós temos o Targum de Jerusalém, né, que tem, claro que tem alguns conteúdos diferentes, mas tem as suas semelhanças também, o conteúdo, né, e do pseudo Yonatan. Então, todas elas têm um conteúdo, né, às vezes um estilo literário um pouco diferente, mas tem as suas semelhanças também. E na realidade não chega a ser uma tradução ao pé da letra, mas uma tradução. Então, quando vou tentar simplificar, quando eles estavam traduzindo esses textos do livro de Gênesis, então imagine, né, que interessante. Eles, pelo menos mesmo que uns não sendo judeus, mas eram convertidos ao judaísmo e conhecia profundamente a cultura semítica, a tradição, e viveu lá nos tempos ou antes, né, de Jesus. Então, da onde que ele tirou o Onkelo, o Yerushalayim tirou, o Targum de Jerusalém tirou o nome dessas personagens, né? Com certeza da tradição, das literaturas, da corrente que corria daquela época, né? Principalmente da tradição oral, né? Essa seria. Então, quando você lê, é uma obra extremamente importante, porque é milenar, né? Está dentro de um contexto, de um pensamento hebraico, da tradição, da sabedoria antiga dos rabinos e assim por diante. Então, hoje no mundo judaico, né, na literatura judaica, nos comentários judaicos, é extremamente importante o Targum. Então, hoje eu estava fazendo uma análise no Targum, nesse Targum, que me chamou muito a atenção, tá? Me chamou muito a atenção justamente por essa tradução. O que me chamou a atenção foi no livro de Bereshit, em que você vira algumas expressões em hebraica, né? Primeiro, quando o Eterno viu que a face de Caim estava caída, diz o texto em hebraico, as faces, né? O hebraico usa essa expressão, as faces de Caim, porque Caim ofereceu uma oferta, mas o Eterno, ele não se atentou. Olha, preste muita atenção, que assim está no hebraico. E as traduções também foram felizes, né? Embora poucas pessoas prestem atenção no detalhe. Mas o texto diz que primeiro Deus não se atentou para Caim. Não foi para a oferta em si. Primeiro, Deus não se atentou para Caim. Ou seja, a conduta de Caim não era agradável a Deus, a Hashem. A conduta dele não era agradável. Então, por isso que o texto vai dizer assim, ó,
Deus não se atentou para Caim e nem para sua oferta. Ou seja, por Caim, até o comentário, o grande rabino, o Rashi, né, um dos maiores comentaristas do Talmud, da Torá, Rashi mesmo, ele traz esse comentário dizendo que o Eterno não estava nem aí, esse é o sentido do texto, né? Ou seja, para a oferta de Caim, isso nem lhe chamou a atenção do Eterno. Por quê? Porque a conduta de Caim não era agradável ao Eterno. O caráter de Caim, os pensamentos de Caim, né? A conduta de Caim. Então, primeiro, Deus, ele não atentou para Caim, para depois a sua oferta. O que me chama a atenção no comentário do Targum de Yonatan? Nós temos o Targum de Onatas traz um sentido, assim, um comentário, por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, que ele vai colocar lá que Eva, ela teve a ajuda do Eterno, conforme diz o texto em hebraico, né, com a tradução, ou seja, que ela teve uma parceria. Porque o que ela quis dizer é o seguinte, né? Eu tive agora o favor do Senhor, mas o sentido hebraico é que é como se ela estivesse falando, quando o Eterno me fez, eu e Adão, né? Ele fez sozinho, sem a nossa parceria, um negócio assim. Mas agora, né? Tivemos a parceria do Eterno. Então, por isso que quando ela teve a Caim, ela disse que isso foi um favor, uma parceria que eles tiveram com o Eterno. Então, o Targum de Onkelos também traz algumas coisas muito interessantes, né, que eu não vou me aprofundar a fundo, é que havia um anjo, um Meler, né, um Meler. Ela mesmo disse, e Adão conheceu intimamente a Havá, tá? Havá é Eva, e o seu irmão gêmeo. Essa questão aqui, olha, você vê, olha como Caim colocou o seu irmão gêmeo. É muito interessante como Jonatas colocou irmão gêmeo, que Caim teve irmãos gêmeos. E no hebraico, o hebraico oferece essa possibilidade com a preposição et, né, que está em forma dentro do seu contexto sintático, ele está de uma forma numeral, entendeu? Quando eu tiver a oportunidade eu vou projetar o hebraico e vou explicar melhor, né, dentro da estrutura do hebraico. Ou seja, que o texto hebraico nos oferece, nos esclarece que Deus deu, quando Eva deu à luz, deu a filhos gêmeos, ou seja, irmãs gêmeas para Caim. Caim teve irmãs gêmeas. Olha que curioso. Na tradução você não consegue perceber isto. Isso só se vê quando você estuda dentro do hebraico. Na tradução você não consegue ver isso. E a tradução de Onkelos, ou de Jerusalém, Targum de Jerusalém, também oferece essa possibilidade, esse tipo de interpretação que Caim, né, ou que Eva deu à luz a gêmeos, né, até irmãs gêmeas, como consequência, como sequência. E Avel era pastor de gado miúdo, e Caim era um homem lavrador de solo. Foi ao fim do dia, no 14º dia de Nissan, que Caim trouxe do fruto da terra e blá blá blá. As primícias. Israel trouxe o primeiro, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E disse Caim, por que não? Não é essa parte aqui. É essa aqui, ó. Caim. Aqui. E Adão conheceu intimamente a Havá, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael. Olha para você ver essa tradução.
Por isso que que nós chamamos de tradução de Onkello é interpretação, conforme eu expliquei. Então, para você entender, vocês precisam rever novamente. Aquele que chegou agora precisa rever o vídeo. É uma interpretação de Malachá. Veja Samuel, o Malachá, né? O desejável. Interessante essa tradução, essa tradução interpretativa de Onkello, do Talmud de Jerusalém, Talmud não, do Targum de Jerusalém, conforme eu falei para vocês, né? Essa interpretação dele veio do hebraico, de uma forma interpretativa, juntando o conhecimento que ele tinha, cultural e assim por diante, né? Das tradições das tradições judaicas e assim por diante. E do hebraísmo também. É interessante aqui, é claro que agora eu vou falar da minha cabeça aqui, esse Samael aqui, ó, né? Que era um mensageiro, Malachá, podemos traduzir por anjo ou mensageiro, né? Quem seria ele? Quem seria essa manifestação aqui desse anjo, desse mensageiro, né? Bom, isso aqui é caso para nós estudarmos mais a fundo. E diz o desejável, e ela concebeu e deu à luz Caim, né? Aí diz, eu tenho adquirido um homem do Malachá de Adonai. Olha como a tradução interpretativa do Talmud, do Targum de Jerusalém, traz que ela teve, segundo a tradução, ela louva o Eterno, né, porque ela adquiriu um homem, né, que era Caim, desse mensageiro, né, do Malachá, do anjo do Eterno, de Adonai. Interessante, conforme eu disse, é interpretativo. Então, quando você pensa que até o apóstolo Paulo tirou citações da fonte do Targum, então é de se pensar, né, nesse tipo de interpretação que o Jonathan colocou aqui. Agora, mas o ponto-chave, né, eu falei sobre a questão dos gêmeos, né, que ela teve gêmeos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, as portas do teu coração. Não é essa parte aqui. Então, isso é muito interessante, né? Agora, veja o que me chamou a atenção é que no Targum aqui, quando o Eterno indagou Caim, porque Caim não foi aceito diante do Eterno, porque Caim já estava planejando mal agora contra o seu irmão Hevel, né, Abel, com seu irmão Abel. O Eterno disse algo interessante para ele, né? O pecado, conforme está nas nossas traduções, o pecado está na porta, ou seja, o pecado, né? O desejo, o desejo é como a expressão semântica, o Eterno está querendo dizer que o desejo, a inclinação, Yetzirah, a inclinação para o mal que dominava, né, que assediava Caim, montou a sua tenda. Ou seja, o mal que dominava Caim estava à espreita. Mas cabia, ou seja, no Targum, o Eterno disse no Targum que colocaria os desejos do seu coração nas suas próprias mãos. Ou seja, o Eterno no Targum está dizendo que o Eterno colocou o Yetzirah, ou seja, a inclinação, a vontade, os desejos na mão dele. Cumpre, né? Competir agora Caim dominá-la. O mal está aí. É semelhante à colocação
de Pedro, né? Quando Pedro diz que o leão, não é isso que ele disse lá? Está ao derredor. Satanás está rugindo, né? Rugindo como o leão ao derredor, né? E esse rugir é assédios, né? É a tentação, é nos levar é a incitação do nosso Yetzer Hara. Yetzer Hara, amados, ele vem das raízes hebraicas, que é a inclinação para o mal. Inclinação para o mal. Então os nossos sábios vão dizer que, na verdade, antes de Adão cair, eles não tinham esse desejo, essa inclinação para o mal. Esse desejo para o mal, eles não tinham essa inclinação. Então, o pós-queda foi agora o conhecimento, né, do bem e do mal, seria agora a inclinação que eles tinham de escolher entre o bem e o mal. A inclinação a partir da queda agora seria o desejo, né, que eles teriam para o mal. Entende? Então, após queda, os seus olhos se abriram. Os olhos se abriram e eles enxergaram. Na realidade, não é que eles enxergaram, tá, gente? Que eles não viam e agora passou a enxergar. Não é esse sentido do texto. Eles compreenderam, ou seja, o entendimento deles foram aberto. Agora eles passaram a julgar. Eles tiveram um julgamento baseado na narrativa. Foi aí, após queda, que os homens agora se perderam nas narrativas. Entende? Então, no estado, é claro que no estado de glória, de or, de luz, né? Que eles tinham luz no seu corpo, né? Mas agora, quando os olhos deles foram abertos, agora eles precisavam adentrar ou refletir nas narrativas. Por isso que o mundo é cheio de narrativa. As narrativas são fruto do mundo caído. Porque das narrativas vêm as más interpretações. Então observe quando nós falamos assim, preste muita atenção. O poder da queda de Adão é esse. Uma pessoa nem conhece o outro. Você nunca nem falou com a pessoa. Mas uma narrativa que você cria na sua mente. Você cria uma narrativa sobre aquela pessoa. O que é uma narrativa? Você começa a nutrir pensamentos sobre aquela pessoa. Mas você não conhece a realidade dela. Isso são narrativas. Ou outra pessoa narra aquela pessoa para você. Entende? A personalidade daquela pessoa, a vida daquela pessoa. E você acredita naquilo. Então esse é o poder da queda. Os homens hoje têm uma dificuldade, nós temos uma dificuldade de entender a realidade da narrativa. A narrativa tem o poder de distorcer a realidade. A narrativa coloca uma pessoa, um homem bom como mal e um mal como bom. Isso é o poder da narrativa pós-queda. Então, antes dessa queda, observe que Adão, ele não precisava de narrativas. Observe que quando Deus fez o homem, o texto diz que Deus levou os animais a Adão. E Adão não ficou pensando ou estudando qual seria o nome mais perfeito para aquele animal. Entende? Ele não precisou ficar... observe que os nomes que nós temos hoje, vaca, minha nossa, tem outro nome para vaca? Vaca é vaca. Olhe para o macaco. Tem outro nome para macaco? Macaco é macaco. Observe que ele não precisou inventar narrativas. Quando ele olhou, o Eterno trazia os animais perante Adão, ele tinha
ele compreendia, ele recebia o impacto da realidade. Aquilo ali é um macaco. Então ele não precisava de narrativas. Então o homem hoje nós erramos muito porque vivemos de narrativas. Porque temos uma dificuldade muito grande de entender realidade. Tanto a realidade física quanto a realidade metafísica. A gente temos uma dificuldade e vivemos de narrativas. Vivemos narrativas. Então, o maior narrador é a serpente. A serpente usa a religião, a serpente usa a palavra de Deus. Lembra Satanás usando de narrativas, inventando interpretação para tentar dilubriar o segundo Adão. Tentar dilubriar o segundo Adão. O primeiro Adão foi enganado com, um fruto. O segundo Adão ele queria enganar com pão, Então, observe, o inimigo colocando narrativas. Então ele usou até mesmo, entre aspas, mal interpretado, a palavra de Deus para tentar levar a Jesus, a Yeshua, ao erro. Isso é narrativa, meus queridos. Então, por que eu não tenho... Alguém pode perguntar, porque observe a pergunta que muitos fazem, gente, aonde está a verdade? Quem prega a verdade? Quem fala a verdade? Meu Deus, como é que eu conheço a verdade? Então, essa pessoa que está confusa, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Isso é porque você vive de narrativas. Você não busca a realidade. Você não busca, você não prova da realidade. A verdade, ou seja, a realidade é parâmetro da verdade. Então precisa buscá-la. Você precisa fugir das narrativas. Existem narrativas na Bíblia, tem pessoas que auto se destrói porque vive de narrativas bíblicas. Eles não conseguem sair da narrativa bíblica, da narrativa da Bíblia. Os olhos deles estão fechados, para a realidade. Vou dar só um exemplo, que nós temos 4 níveis de interpretação dentro do contexto judaico, que chamamos de pardês. Mas vou simplificar agora aqui para você. Nós temos a serpente no jardim do Éden. E nós temos um jardim, um jardim que está no Éden. Jardim do Éden. Nós temos um ser ali que se chama Nahash. Nahash é a palavra para serpente. Nahash é a palavra para serpente. Serpente, no mundo antigo, estava ligado com cultos, idolatria. Serpente, lembre-se, serpente estava ligado com idolatria. Os cultos antigos, muitos cultos dos antigos envolvia serpente. Por exemplo, nós temos os magos que eu citei no começo da live. Os magos fizeram o cajado virar serpente. Então a serpente estava dentro do contexto de culto pagãos, dos cultos pagãos. A serpente estava dentro desse contexto, entende? Agora, e dentro do contexto de idolatria, que nós chamamos dentro do hebraico de Avodá Zará. Agora, o que é interessante é que serpente, a palavra Nahash, que é serpente, é a mesma palavra que nós construímos para feitiço e sedução. Entendeu? Sedução. Então, sedução está ligado com uma serpente. Por isso que os cultos idólatras do mundo antigo, era sedutor. Quando Bilã, que é Balaão, quando Bilã ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, então o que ele usou? Ele usou mulheres. Para quê? Para levar o povo de Israel à idolatria. Para o povo de Israel sair
da Torá, da lei do Eterno, e lhes conduzia à idolatria. O que ele usou? Ele usou... Gente, está acabando a bateria aqui. E tomara que dá para me concluir. Vou ter que ser rápido. Mandou... Meu celular mandou uma mensagem aqui agora. Shalom para os irmãos que estão aí chegando agora, todos vocês. Então, preste muita atenção. A palavra Nahash, ele tem esse contexto, sim, no hebraico, de encantamento, né, e serpente. Agora já deu para você pegar o que a Torá está nos ensinando? Isso é um nível. Eu falei que a Torá tem 4 níveis. Então, observe. A realidade, observe que eu parto do princípio da realidade dos cultos para você entender a Torá dentro da sua realidade. O desavisado, o que não sai da narrativa, ele lê lá, a serpentinha falou, a Eva comeu, mas ele fica nessa narrativa, entendeu? Sem entender a realidade. Então não tem como, ele tem que estudar, você tem que estudar para entender a realidade. Então a serpente no jardim do Éden é o convite, é o poder sedutor para idolatria, tá? Para idolatria. A serpente que leva o homem a avodar zará, que leva o homem a viver no mundo das narrativas. Observe que eu estou pegando o primeiro nível de interpretação do texto. Então observe que interessante. Mas vamos lá, porque a bateria aqui vai acabar. O que eu quero destacar aqui agora é o Targum de Onkelos, de Jerusalém, diz assim, que Adão, quando Caim agora, querendo matar o seu irmão, deixa eu ver aqui agora, vamos voltar, ver se eu consigo achar o lugar. Vamos ver aqui. Veja que antes de Caim matar o seu irmão, o Targum de Onkelos ou de Jerusalém, que traz praticamente as mesmas narrativas, as mesmas traduções e interpretação, Caim, ao ir com seu irmão ao campo, nós não temos isso no texto explícito da Bíblia, mas como eu disse. E disse Caim, olha para você ver, que me chamou a atenção. E disse a Caim, onde está a Ravel? O Senhor pergunta, teu irmão. E ele disse, eu não sei, eu sou por acaso o guardião do meu irmão? E ele disse, que fizeste? Não, já ultrapassei aqui. Não é essa parte. Eu tirei aqui agora, ficou... Eu tirei aqui agora... Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Tá, achei. Bom, aqui no Targum de Onkelos diz que Caim convidou seu irmão, né, para o campo. E Caim levantou uma discussão com seu irmão e disse Caim a Ravel, seu irmão, venha, saímos os dois para ao campo. E eis que quando eles dois haviam saído para o campo, respondeu Caim e disse a Ravel, eu percebo que o mundo foi criado em bondade, mas não é conduzido segundo os frutos de boas obras, pois há acepção de pessoas no julgamento. Eu achei interessante isso aqui que Onkelos colocou, né, na sua interpretação do hebraico antigo, né? Por isso que eu falei que, para entender o que eu estou falando, a pessoa tem que estar familiarizado dentro da literatura judaica, com essas coisas, porque ele não percebe o peso que tem isso aqui. Agora, o que me chamou a atenção é que o Abel, o Caim, ele olhava para os céus e percebia bondade. Só que o Deus, né, a interpretação de Elohim, de Elohim, né, dos céus, é que Elohim fazia a acepção de pessoas. Isso me chamou muito a atenção.
Porque isto é o reflexo que nós temos hoje da nossa humanidade. Pessoas revoltadas, né? Existem pontos de pseudo-filosofia, porque filosofia realmente, a filosofia que trabalha com racionalidade, ela não chega a esse ponto, tá? Ou seja, isso é mais retórica, isso é mais pseudo-retórica, né? Do que a filosofia, em que tentam dizer que alguns são maus porque são injustiçados e tal, né? Porque parece que o mundo ou o governo é bom para alguns e para outros é mau, então é por isso que esses viram assassinos e tal. Olha a narrativa. Narrativas que nós não temos, que não tem apoio nem no campo de uma boa filosofia, no campo da filosofia, não temos, e muito menos apoio espiritual. Isso não tem. Mas olha a narrativa, eu percebo que Deus, o Deus, ele é bom, mas ele é bom para uns, né, e mal para outros. Parece que é o calvinismo aí, né? Desculpa, perdão. Parece que ele é bom para um e mal para outros, né? Por que ele disse isso, né? Primeiro, ele estava intrigado com seu irmão, né? Porque Deus atentou para a oferta, para Abel, né? E para a sua oferta, mas para ele não. Então, Deus não é comigo, eu fui injustiçado. Olha que interessante. Então, diz a tradução de Yerushalayim, que do Targum de Yerushalayim, que ele levantou essa discussão, e ele levantou essa discussão justamente para caçar, né, para ter uma desculpa para matar o seu irmão Abel. Agora veja só, que Deus faz acepção de pessoas no julgamento, portanto, é que a tua corbã foi aceita. Corbã é o que ele quis dizer para Abel. Olha, a sua oferta foi aceita. A minha não foi. Por isso que isso é injusto. Deus é injusto. Entende? E a minha não foi aceita com boa vontade. Respondeu Abel, né, a Caim. A Caim que disse essas palavras. Agora respondeu Abel e disse a Caim: em bondade o mundo foi criado, e segundo o fruto das boas obras é conduzido. E não há acepção de pessoas em juízo, porque o fruto das boas obras foram melhores do que das minhas boas obras foram melhores do que as tuas. Esqueci aqui de uma palavra de Caim, porque Caim falou assim que não há juízo e nem outro mundo, ou seja, que não há, para Caim, olha que me chamou a atenção foi isso aqui, que na cabeça de Caim, segundo o Targum de Yerushalayim, não há mundo por vir, não há recompensa para o justo e não há recompensa para o justo presente e muito menos para o futuro. Ele era um tipo de um ateu, só pode, né? Um ateuzinho, neo-ateu, né? Não chega a ser um ateu, um neo-ateu, né? Não há mundo, é como se eu dissesse, não há mundo espiritual nenhum, não há recompensa nenhum. Não é eu achei muito interessante isso aqui, né? Ele diz que e a acepção de juízo, porque o fruto das minhas boas foram melhores do que a tua. Minha corbã diante da tua tem sido aceita com boa vontade, respondeu Abel. Agora respondeu Caim e disse a Ravel, olha o que ele diz: não há julgamento e nem juiz, nem outro mundo. Não, olha para vocês verem. Não há julgamento e nem juiz e nem outro mundo. Nem outro mundo. Nem vai ser boa a recompensa dada ao justo, nem a vingança será dada aos ímpios.
O cara estava revoltado mesmo. Desacreditado mesmo. Isso, né? Por isso, ai dos que andam pelo caminho de Caim. Agora, respondeu Abel e disse a Caim: há um julgamento, e há um juiz, e há outro mundo. Baruch Hashem. É como se ele tivesse dizendo assim a Caim: você acha que não há um julgamento? Você acha que não há justiça? E você acha que não há um outro mundo? O outro mundo que ele está querendo dizer que não há o mundo espiritual em que as almas, em que os homens se apresentará, tanto o justo e quanto o ímpio. Você acha? Eu estou aqui parafraseando o que está no Targum, tá bom? Eu estou parafraseando para você entender. Então, assim, segundo o Targum de Yerushalayim, o texto aqui deixa claro, observe, cultura judaica, literatura, contexto judaico-semítico, está deixando claro que há, na perspectiva de Avel, segundo o Targum, que há, sim, julgamento dos ímpios e do justo no mundo vindouro. No mundo, e uma boa recompensa dada aos justos, e a vingança dada aos ímpios. E por essas palavras de briga eles tiveram contenda sobre a face do campo, e Caim se levantou contra Ravel, seu irmão, e atirou uma pedra em sua testa e o matou. Triste, né? Meu pai. Caim iracundo, contendeiro e neo-ateu. Não acreditava na justiça divina, não foi aceito diante do Eterno, embora tinha alguma percepção do mundo espiritual, do Eterno, tinha percepções, mas a sua teologia, né, o seu conhecimento dos atributos divinos, da justiça, da misericórdia, do amor, da bondade, né? É claro, porque veja que interessante, né? Pode ser religioso, pode falar de Deus, mas observe, se ele não amar a sua teologia, se a pessoa não ama o seu próximo, nutre ira do seu próximo, né? Observe que o conhecimento dele sobre o eterno é embaçado, é distorcido. Entende? É algo muito interessante, amados. Não adianta. Se não ama o seu próximo, se não respeita o seu próximo, né? Isso é um reflexo da sua comunhão com o eterno. Comunhão essa que ele não tem. Não adianta. Quem tem o amor do eterno, de Deus, ele vai fazer justiça ao seu próximo, amar o seu próximo. Não adianta. Isso é extremamente bíblico. Isso está na natureza do homem, da natureza de Deus dentro do homem. Ele vai respeitar o seu próximo. Se ele tem uma boa comunhão com o seu próximo, se ele tem uma percepção do seu próximo boa, do seu coração emana coisas boas, isso reflete, isso é um sinal que ele tem algo bom do eterno dentro dele. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão não conhece a Deus, diz o apóstolo João. Não conhece, nunca o viu. Nunca o viu. E ainda diz mais, quem odeia o seu irmão, ele comete pecado de assassinato. Ele é um homicida. É muito sério isto. Olha a revolta desse homem. Esse é o Targum de Yerushalayim, que traz a interpretação do texto. Foi só uma reflexão, tá? Uma pequena palavra, não é um estudo,
tá? Depois eu vou mostrar para você dentro da gramática hebraica por que que o texto dá base para Caim como tendo irmãs gêmeas, isso mesmo, irmãs gêmeas, mas deixamos isso para outro vídeo. Que o Eterno abençoe, fui Iler Hitraot.